O Franklin Vieira mandou um superchat, valeu demais, e falou que você é uma pessoa religiosa, além de um estudioso da história das religiões? Qual sua posição barra crença pessoal? Acho que você chegou tem pouco tempo no canal, né, Franklin? Porque essa pergunta já foi feita muitas vezes e ela permanece sem resposta. Sobre a primeira parte, né? Você é uma pessoa religiosa, além de um estudioso da história das religiões? Eu diria que. Eu diria que sim, que eu sou uma pessoa religiosa. Mas eu diria que a maioria das pessoas religiosas diria que eu não sou uma pessoa religiosa. Mas eu diria que sim, eu sou uma pessoa religiosa. Mas aí o que isso significa, né? Fica para a próxima pergunta. E quanto à minha posição, crença pessoal, fundamentalmente eu sou um historiador. Então, é o máximo que eu posso te oferecer. E o Davi também mandou a mesma pergunta, né? Coincidentemente ou não. Você tem religião? Acredita na existência de um deus ou mais deuses? Parabéns pelo canal. Eu acredito na existência de vários deuses como fenômenos culturais, certamente. Se eu acredito em Deus barra deuses num sentido mais ontológico, né, de uma existência independente do que as pessoas pensam, aí é uma pergunta que eu deixo para responder também em outra ocasião. E se eu tenho religião? Eu já respondi não respondendo, né? E parabéns pelo canal. Valeu demais, Davi. O Jean mandou aqui uma contribuição, valeu, Jean, falou assim: fala mito, sem papas na língua. Você acredita em Deus? O Jean também, eu acho que não está há muito tempo no canal. Então, Jean, essa é a pergunta, eu não posso responder essa pergunta. Essa pergunta, o fato é que essa pergunta eu só posso respondê-la não com um discurso, mas com a vida, né? E aí cada um interprete como quiser. Isso são papas na língua? Eu sou, como que eu posso dizer? Eu valorizo, né, admiro bastante, me identifico com a chamada, com os votos de silêncio nas tradições místicas e com o chamado, a teologia apofática, no sentido de que ela não, ela assume que não consegue dizer nada de positivo, no sentido de nada de específico, sólido e definitivo sobre o sagrado, coisa do tipo. Eu acho que a experiência do sagrado, a experiência que eu tenho do sagrado, do que as pessoas chamam de sagrado, do que parece ser o que as pessoas chamam de sagrado, é até difícil saber se é isso que as pessoas chamam de sagrado, mas a minha experiência pessoal me leva muito mais a calar do que falar. Até evocando aqui o Wittgenstein, né? Que é uma espécie de místico racionalista filosófico, né? Que depois abandonou esse projeto também. Mas a experiência as experiências mais poderosas são geralmente as que me levam ao silêncio. Então, tem alguns motivos pelos quais eu não respondo a sua pergunta que não são esse, mas um deles é esse. É que eu acho que qualquer pergunta qualquer resposta a essa pergunta é uma agressão à, à realidade que eu tento colocar em palavras. O Franklin, ele falou o seguinte, né? Sabe o que é? É que dá muita curiosidade em saber se você chegou a alguma conclusão depois de estudar tanto as religiões. E eu entendo, né? De onde vem essa pergunta, e eu mesmo tenho curiosidade muitas vezes em saber o que algumas figuras que eu admiro em termos de pensamento sobre religião pensam elas mesmas sobre religião, sobre qual que é a sua própria prática, crença, etc., individual. Eu também tenho essa curiosidade. Mas o problema, um dos problemas de eu responder essa pergunta, é que eu posso acabar criando também enviesamentos, né? Ou posso acabar fazendo as pessoas considerarem que o que eu faço é enviesado. Então, se eu dou uma resposta para um lado ou para o outro, as pessoas podem começar a pegar meus vídeos como se fosse uma forma de militância a favor dessa crença ou daquela crença. E não é o que eu quero fazer aqui no canal e não é o que eu considero que eu faço. Não por acaso, muitas vezes as pessoas comentam nos meus vídeos, no do Jesus, por exemplo. Muita gente comentou nos meus vídeos, alguns ateus comentaram nos meus vídeos, falando que eu estava pregando, falando que meu canal fazia parte da YouTubagem evangélica. E por outro lado, é muito mais comum, né, inclusive, eu receber comentários falando que eu tô fazendo propaganda contra o cristianismo ou contra o islamismo, já apareceu. Principalmente essas duas, né? Contra o judaísmo, acho que eu nunca vi nenhuma. Enfim, então eu prefiro deixar essa questão pessoal de lado. E outra coisa, né? Não sei se eu já falei isso agora, mas se eu der a minha posição, eu posso acabar influenciando a jornada também de outras pessoas, que muitas pessoas estão nesse mesmo barco que eu, nessa mesma caminhada que eu, de se interessar muito pelos temas de religião, estudar esses temas e pensar a própria vida a partir dessas leituras. Se eu falo assim, ó,
Li muita coisa, as pessoas consideram que eu li muita coisa. Eu não li muita coisa sobre religião. A quantidade de coisas que eu poderia ler e que eu posso e pretendo ler ainda é muito maior do que eu já fiz, né? E muitas pessoas leram infinitamente mais do que eu. Mas assim, as pessoas às vezes me veem como assim uma figura que leu muito sobre religião, então deve ter uma opinião mais forte sobre isso. Se eu falar essa opinião, eu posso acabar matando o desejo da caminhada alheia, da pessoa falar, se tornar algo que eu pegar a minha conclusão e não se preocupar em fazer o percurso que eu faço. E para mim é muito mais importante o percurso do que a conclusão. Então, por isso que eu não quero oferecer conclusões nem a esse respeito e muitas vezes nem a respeito de assuntos que eu trago aqui para o canal sobre história. O vídeo sobre Jesus mesmo, teve uma pessoa que comentou o seguinte, falando assim, eu gosto muito do canal, mas eu não gosto da sua postura de não assumir um lado, uma coisa desse tipo, ou não gosto da sua forma de não assumir uma posição clara nos vídeos, fica sempre indo e vindo em evidências positivas ou negativas, o que falta de evidência, o que há de evidências, e parece que a coisa nunca se conclui. E na verdade, a minha posição, ele não percebeu que a minha posição é essa. A minha posição é a posição de que importa mais o processo de reflexão sobre o assunto do que a minha conclusão sobre o assunto. Eu não quero convencer ninguém da minha conclusão, eu quero convidar as pessoas, por meio dessas várias evidências, dos documentos que eu já li, das hipóteses que eu conheço, eu quero convidar as pessoas a fazer o mesmo exercício que eu faço de pensar sobre o assunto, indo pelas referências que eu acho que são mais interessantes. Claro, eu acabo enviesando nesse sentido do debate, mas é impossível não fazer, é impossível fazer de forma diferente, né? E aí, pouco interessa se eu, no fim das contas, tenho certeza que Jesus existiu ou tenho certeza que ele não existiu. Isso não importa. O que importa é que existe uma forma de tentar chegar a essa conclusão, que é o que eu tento fazer pela pesquisa histórica e convido as pessoas a fazerem também. Aí cada um chegue à conclusão que quiser. Não que valham todas as conclusões, mas assim, mesmo que a pessoa chegue a uma conclusão que é diferente da minha, pode ser que ela tenha até mais razão, ela tenha chegado à conclusão certa, ou pode ser que ela não tenha chegado à conclusão certa, e no tempo dela ela vai perceber o peso de certas evidências que ela desconsiderou, e por aí vai. É uma caminhada, né? É um projeto de vida. Não é assim, minha posição é essa e acabou. Ainda mais agora que o canal é tão grande, tá com tantas pessoas, tantas visualizações, aí é que eu quero menos ainda me tornar um mercador de conclusões. Pelo contrário, eu sempre fui, não no sentido negativo da coisa, porque essa expressão que eu vou usar agora tem um sentido negativo, principalmente na história da ciência, mas eu sou um mercador da dúvida, não tão um mercador, deixa eu tirar o mercador, mas eu sou um cultor da dúvida, eu cultivo e cultuo a dúvida. Já disse aqui várias vezes, né, que para mim a certeza é muito mais uma falta de dúvida. O que caracteriza a certeza é uma falta. A pessoa só tem certeza porque ela ainda não teve a dúvida. Se ela tivesse percebido que aquilo no que ela, o que ela tem certeza é na verdade incerto, ela não teria certeza, né? Porque as pessoas às vezes pensam o contrário, né? Eu tenho dúvida, aí eu estudei e agora eu tenho certeza. A minha experiência é muito mais o contrário. Eu estava certo de uma coisa, de repente eu estudei e percebi que a coisa era mais incerta do que eu pensava. Então é importante o lugar da dúvida e jamais ofenderei essa grande entidade que eu cultuo, a dúvida. Eis a minha religião.